Bom, gente, boa noite aos ouvintes. Que possamos todos juntos dar as mãos para estudar mais um pouco a doutrina espírita, para aprendermos a servir cada vez melhor com Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa programação que atualmente estamos estudando, refletindo um pouco em torno da mediunidade. Lembrando que esse espaço, que caminha para um número muito interessante de estudos, né? Hoje nós estamos completando 88 encontros. Ele tem como princípio fundamental o estudo das bases doutrinárias, onde nós discutimos os princípios e tentamos gradativamente percorrer em cada ponto, aprofundando, respeitando toda aquela ideia de sequência, de paciência, de humildade e, acima de tudo, também oferecendo nesse nosso espaço aquelas condições em que todos possam se manifestar de uma forma extremamente democrática, porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Podemos ter, no caso, aqueles que conduzem o trabalho, um pouco de experiência, mas não significa que temos competência moral ou vamos ter habilidade para trazer os conteúdos. Portanto, a vibração de todos é extremamente importante para todos nós. Bom, gente, então vamos lá. Nós estamos atualmente trabalhando a mediunidade, especificamente estudando alguns pontos favorecidos pela apostila de iniciação à mediunidade da Federação Espírita Brasileira, que é uma apostila que caracteriza pelo estudo e educação da mediunidade. Nós iniciamos as reflexões em torno dos fenômenos anímicos. Semana passada não podemos fazer por problemas físicos, pessoais. O Arnaldo, nosso querido amigo, tentou desenvolver o trabalho, mas ele teve muitos problemas com a internet. Então hoje nós vamos retomar. Na apostila, tema que nós trabalhamos então no último encontro, eu vou ler alguns aspectos aqui apenas para fundamentar o nosso trabalho de hoje. A doutrina espírita nos esclarece a respeito da existência de dois tipos de fenômenos psíquicos, patrimônio do ser humano. Os anímicos, que vêm de ânima, alma, produzidos pelo próprio espírito encarnado, e os mediúnicos, que vêm de médium ou meio, decorrentes da intervenção de espíritos desencarnados, que utilizam um veículo ou instrumento humano, médium, para se manifestar. Nos fenômenos anímicos é perfeitamente natural que um espírito encarnado possa desprender-se do seu corpo físico e entrar em comunicação com outro espírito, encarnado ou não. Durante o desprendimento, que pode ser mais ou menos intenso, o espírito desprendido ou desdobrado tem consciência dos acontecimentos ocorridos nos planos espiritual e físico, participando às vezes ativamente deles. Allan Kardec denomina os fenômenos anímicos como fenômenos de emancipação da alma, porque nesse estado o espírito revela-se mais livre, mais independente. Arnaldo nos contribuiu trazendo a expressão utilizada por Hermínio Miranda como forças medianímicas. O que vem a ser isto? A conjugação das expressões anímicas que vêm da alma, as possibilidades, a sensibilidade, que nos coloca em condições de intercambiar com os espíritos. Com isso, nós vamos potencializando essa sensibilidade através da mecânica da visão psíquica, da audição, dos próprios fenômenos de telepatia, se eu posso assim dizer, que são tipos de manifestações que são do próprio espírito, que nos coloca em condição de intercambiar com as esferas espirituais, sem necessariamente de ajuda de espíritos. Você
pode perfeitamente ouvir, captar, sentir a presença dos espíritos pelas suas faculdades anímicas. O que diferencia das faculdades mediúnicas é que, no caso, o médium é aquele que se faz como que intermediário. Intermediário, ou seja, um exemplo, se aproxima um benfeitor espiritual aqui agora. Está nos auxiliando porque fizemos prece e pedimos ajuda. Então ele pode perfeitamente nos inspirar a desenvolver um assunto para que vocês, o ouvinte, possam ser beneficiados. Porque aquele que está desenvolvendo, no caso o médium, também está no processo do aprendizado. Isso é só para não perder a viagem. Mas, ou seja, eu, na condição de um facilitador do estudo, estarei sendo médium do benfeitor espiritual, ok? Ele pode fazer isso trazendo uma comunicação através da psicofonia, que se dá através da interação da mente dele e pode acionar de uma forma ostensiva a minha fala. Então, psicofonia, ou seja, ele vai falar, ele vai utilizar do instrumento da minha fonética, né? Pode utilizar também na psicografia, ou seja, ele vai interagir com a minha mente e pode atuar também de uma forma direta nos meus centros motores, né? No caso do braço, para que eu possa escrever. Portanto, nesse caso, eu estarei sendo médium. O que é importante nós diferenciarmos, e por isso Hermínio Miranda utiliza a palavra forças medianímicas, é porque em todo o fenômeno mediúnico há uma ação daquele que é o intermediário, ou seja, da sua alma. Então o intermediário vai também, mesmo sendo médium, usar o seu potencial anímico. Ficou claro nesse ponto? Eu gostaria que vocês se manifestassem. Enviem as suas perguntas. Não é? Sheila, ficou claro, não é? Nossa querida Sheila, de Paterno, na Itália. Pergunta da Vanessa. A Vanessa está se manifestando. Qual é a pergunta da Vanessa? Eu aguardo colocar no chat para tentar responder a nossa amiga querida que está conosco aí sempre. Né? Mas, ou seja, enquanto não vem a pergunta, eu continuo no desenvolvimento. O que é interessante é que, para que haja o fenômeno anímico, o que Allan Kardec define na questão 400 a 455 é que em todo fenômeno anímico há, portanto, uma emancipação da alma. O médium entra em desdobramento para que o seu potencial espiritual se manifeste. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Que em todo o processo mediúnico, o médium está em transe. Esse transe vai ser caracterizado pelo potencial mediúnico desse médium. Então o indivíduo pode entrar num transe mediúnico e permanecer extremamente consciente da realidade objetiva que ele está inserido, como agora. Eu estou conversando com vocês, estou desenvolvendo o estudo, mas eu estou com um estado alterado de consciência. Isso, por me conhecer, eu sei como é que funciona. E aqui não tem uma ideia vaidosa, porque eu devo evitar de falar da minha performance, mas é apenas para tentar auxiliar. Vocês não estão identificando isso. Eu identifico, estou plenamente consciente que eu tenho que apertar o botão, que eu tenho que passar a página, que eu tenho que me preparar para conversar com vocês. Mas eu estou com um estado alterado de consciência, brando. Ou seja, para que haja uma intervenção espiritual,
há um afastamento, eu vou dizer assim de uma forma muito rústica, um afastamento do perispírito, no seu sentido de que há uma expansão energética para que facilite a captação das ondas mentais que estão me visitando, partindo daqueles que são os direcionadores do trabalho. Fiz-me claro? Eu vou pegar agora a pergunta da Vanessa que o Arnaldo colocou no chat. Quando só sentimos e não temos a intuição da comunicação, temos só o efeito anímico? Pergunta da Vanessa, de muita propriedade, muita inteligência, Vanessa. Você teve, então, uma percepção, por exemplo, de uma presença espiritual. Aqui do meu lado, eu estou sentindo presenças espirituais. E eu não tenho dúvida de que muitos que estão aqui acompanhando costumam até estar olhando de lado para ver quem está sentado junto, né? Tem gente que acende a luz de noite, né? Tem uma percepção. Essa percepção é uma percepção anímica. O que não significa que você vai entrar num transe mediúnico. O que não determina que você vai ser instrumento para que os espíritos se comuniquem ao seu intermédio. Fiz-me claro? Ou seja, você começa a ser envolvido por uma onda, por um fator magnético espiritual que promana daqueles que te tutelam, isso pode te trazer euforia, estímulo, sensibilização, para que você consiga identificar uma mensagem. Até, diga-se de passagem, vai aqui uma dica. Porque tem muitos médiuns que ficam assim, apaixonados, eles ficam estáticos diante do fenômeno em si e perdem muitas vezes a oportunidade de interpretar, de entender o que os benfeitores espirituais estão trazendo. Fiz-me claro, Vanessa? Eu peço que responda no chat. Porque é extremamente importante. O Sindival está falando assim, por quanto tempo podemos ficar em transe mediúnico? Sindival, 1h30 aqui eu garanto. Só uma brincadeira, amigão. O transe mediúnico, ele varia, né? Ele varia. Existem processos que o indivíduo fica em transe por alguns segundos, minutos, por horas. Existem desalinhos psíquicos, desequilíbrios espirituais que colocam, por exemplo, um paciente num transe mediúnico aí por meses, por anos. Para não dizer que tem gente que fica em transe a encarnação inteira. Isso é para a gente pensar. O que você classifica como um transe? O transe, na realidade, é um estado alterado de consciência. Fiz-me claro? André, eu gostaria de contar com a sua participação, meu amigo, porque o doutor de mediunidade aí, que está afinizado com o Martins Peralva, é você, hein? Então nos ajuda aí, meu querido companheiro, esse trabalhador aí, que eu convido vocês a acompanhar o estudo que ele realiza nos sábados pela manhã, para a gente dar um início belíssimo para o nosso fim de semana. Não é? O Arnaldo está citando o Hermínio Miranda, dizendo assim, que ele conta um caso de um homem na Inglaterra que assumiu a personalidade de outra vida quando criança e retornou aos 40 anos para a personalidade atual. Isso seria um transe? Não tenha dúvida. Obviamente que um transe com uma projeção anímica. Não é um transe no sentido dele estar trazendo uma personalidade espiritual, incorporando-a no seu sentido, no lato da palavra, né, o simbólico da palavra, mas ele traz de volta uma vivência e permanece nesse circuito durante muito tempo. No caso aqui, o Hermínio citou 40 anos. Né? Nós podemos, por exemplo,
Vamos trazer assim na prática, para a gente entender um pouco isso. O Chico Xavier, quando, por exemplo, ele psicografava alguns dos seus romances, dos romances de Emmanuel, melhor dizendo, ele muitas vezes, Emmanuel levava Chico a um estado alterado de consciência, ou seja, a um transe em que as forças de sua alma, as forças anímicas ali, traziam de volta experiências importantes do passado para que ele pudesse vivenciar com muita autenticidade o drama que estava sendo narrado por um escritor de alta envergadura que era Emmanuel. Observem bem o que nós estamos tentando trazer aqui. Com isto, Chico se tornava pleno em todos os sentidos naquela experiência. Por exemplo, do romance Há 2000 anos. Por quê? No romance Há 2000 anos de Emmanuel, que nós citamos como um grande referencial para que a gente possa estudar, romance não é só para ler e ficar passeando pela história, não, tá? Romance é para estudar, porque o que Emmanuel escreve sempre tem muito mais por trás da letra. Então nós já passamos pelo Há 2000 anos aí dezenas e dezenas de vezes. Se alguém me convidar para fazer uma palestra sobre o livro Há 2000 anos, de olho fechado a gente consegue. Obviamente com a ajuda dos benfeitores. Mas em todos os convites que eu recebi para falar sobre Há 2000 anos, eu reli o livro. Com isso, eu fui obrigado a estudar esta obra. E eu confesso que cada vez que eu abro aquelas páginas, nosso coração se enternece e a nossa mente se torna muito pequena com tanto conteúdo doutrinário, espírita e evangélico. Mas voltando, Emmanuel foi vamos dizer assim, a personagem ali central do livro. Tudo girava em torno da sua performance. Mas como um grande escritor, ele abria muitos portais para que o leitor pudesse se identificar com todos os painéis, né, que a elaboração literária faculta. Nós observamos, por exemplo, que o drama que Flávia Lentulus viveu é de um valor extraordinário. E quando a gente lê aquela parte, a tendência, eu costumo dizer que o coração mais fechado, ele balança diante da história da Flávia. Porque ali o Chico não estava apenas replicando uma história narrada por Emmanuel. Não. Emmanuel levou ele a um transe hipnótico, como ele disse em várias entrevistas, no passado daquela família. E ele, além de assistir, como se estivesse numa um cinema espiritual, além de ver as cenas, gradativamente Emmanuel fazia uma indução para que ele entrasse na história e trouxesse do âmago do ser, da sua estrutura psicológica, espiritual, as suas vivências naquele período. Então, Flávia Lentulus, ela conta muito de Chico Xavier para nós. E eu me recordo de Chico falando para Arnaldo Rocha, que nos registrava, que nos trazia essas lembranças. Por isso, Diálogos e Recordações, que é o título do livro que nós fomos apenas instrumentos, né? Foi ditado por muitos autores, dentre eles encarnados o próprio Arnaldo, mas Flávia Lentulus, Chico Xavier dizia para Arnaldo como foi difícil para ele relembrar a história de Flávia, porque as dores se reavivaram na sua estrutura perispiritual. Flávia Lentulus teve a hanseníase, não é? Quem já leu a obra vai se lembrar.
Quem não leu, o convite é para ler aí umas dezenas de vezes esse livro. Há 2000 anos é para ler durante 2000 anos, viu? Então, Flávia Lentulus, aquela garotinha de poucos anos, né, de vida, adquiriu a doença, e por isso que a família Lentulus, sob a inspiração de seu amigo Flamínio Severus, foi para a Palestina, por conta do clima, do ar, enfim. E isso poderia favorecer na cura da filha do senador romano também, Lentulus, Publius Lentulus, da gens Cornélia, né? Dessa família tão conhecida na aristocracia romana, os Lentulus. Então eles vão para a Palestina, e lá vai desenrolar todo o drama, o que efetivamente vai promover a sensibilização de um pai diante de uma doença da filha, que era, no caso, o senador Cornélios Lentulus, e ele vai procurar a ajuda de um profeta, que foi Jesus. E aí fica para vocês conhecer mais essa história. Mas a gente quer dizer isso porque o médium Xavier, ele viveu aquilo com tanta intensidade, e por isso a oportunidade que ele teve de ser o intermediário conjugou de uma forma soberana com a força anímica. Então, o fenômeno mediúnico, ou melhor, o fenômeno há 2000 anos, ditado por Emmanuel, que veio trazer um depoimento histórico, se colocando numa condição de extrema humildade para reconhecer esse ponto do seu psiquismo de um senador orgulhoso, foi de um valor extraordinário, porque além da carga magnética que Emmanuel colocou de suas experiências, Chico Xavier, como a filha daquele personagem, e que não foi só naquela existência. Por exemplo, vocês vão encontrar essa mesma filha, já com o nome de Lívia, filha de um escravo de nome Basílio. Aí eu estou me referindo a outro romance intitulado Ave Cristo. Mas Chico, a filha, junto com o pai, e os dois vivendo com intensidade aquele sofrimento da época, aquelas notas que marcaram de uma forma positiva e outras que trouxeram grandes desafios para ele. Então, e eu fico imaginando cá, com os meus botões, né, ou com os meus amigos espirituais, que paisagem fantástica que não se criava naquela sala rústica, simples, em que participava duas almas que se amam profundamente e que se tornam com isso dois grandes benfeitores para soerguerem-se no tempo e nos ajudando no soerguimento através das suas próprias experiências. Eu não sei se a gente conseguiu, nesse momento, trazer esse ponto que possa elaborar, que possa exemplificar um pouquinho do que vem a ser a conjugação da mediunidade com os aspectos anímicos, que tem tudo a ver com o processo. Eu vi que tem algumas questões no chat muito importantes. Foi colocado assim: quando uma pessoa fica em transe por muito tempo, eu perdi o tempo que foi definido aqui, mas um transe a longo prazo, se não seria uma forma de obsessão? Não tenha dúvida, porque nós não estamos aqui na Terra para ficarmos em transe. Nós estamos aqui para viver na objetividade da Terra. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de fazer progredir. Para uns expiação, para outros missão. Então, questão 132. Nós estamos aqui para atender os desafios da Terra. Só que a mediunidade, vamos colocar a mediunidade, ou seja, o intercâmbio com o mundo espiritual,
é extremamente importante para nós, para que nós possamos, vamos dizer assim, encontrar repouso, reconforto, estímulo, o contato com o mundo espiritual. A nossa alma grita por ele. Quando a gente estuda o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem um texto magnânimo em que um dos benfeitores colocam que, definindo que a aflição, ela expressa uma necessidade do espírito de voltar para a realidade espiritual e não poder. Então a gente vive o desespero aqui na Terra, porque não tem para onde fugir. Captaram? Porque o espírito está em desequilíbrio, em desalinho. Ele se desestrutura. Então, o nosso objetivo aqui na Terra é trabalhar de forma a equilibrar as forças, os potenciais do nosso espírito, mas vivendo na Terra, não sendo da Terra, mas passando pela Terra. E quanto mais você investe, você cuida, você se ajusta, você se equilibra, automaticamente você vai abrindo os portais da sua sensibilidade. E com isso você começa a intercambiar com mais fluidez, com mais tranquilidade com o mundo espiritual. Então o Chico Xavier, por exemplo, ele entrava em transe mediúnico, na maioria das vezes sem as pessoas perceberem. E podemos até dizer que boa parte da vida dele nem ele sabia que ele estava em transe. Mas isso não caracteriza um processo obsessivo, porque ele, vamos dizer assim, ele flexibilizava a atuação dele como espírito, tanto entre os encarnados quanto entre ou com os espíritos. E num movimento de extrema humildade. Eu tenho depoimentos de Chico aqui com 70 anos de idade, depoimentos que o público não conhece, em que ele falava sobre a mediunidade com uma singularidade, com uma simplicidade, que é um negócio de contagiar. Ele falando assim, olha, eu aqui com a minha pequenez, julgo que estava percebendo a presença de um espírito X. Mas eu não tenho certeza, então, que Deus abençoe para que a presença desse amigo espiritual possa significar bênçãos para todos nós. Meu Deus, meu Deus, como é que a gente vai escutar isso do Chico? E vamos nos arvorar de afirmar que viu, que deixou de ver, que... Eu já vi médiuns falando para o outro assim, não, você não viu isso não, você viu errado. E o Chico assim, eu até julgo pelo um pouquinho de vivência que eu tenho nessa encarnação paupérrima, que tem um indício de realmente ter sido um fenômeno mediúnico, mas eu não tenho certeza, então vamos orar. Vamos orar. Então, o que eu quero dizer? Ele permeava esses dois mundos. Agora, existem muitas pessoas, para não dizer milhões de pessoas que caminham pela Terra e entram em transe mediúnico, saem do transe mediúnico e não sabem que o fenômeno existe. Ok? Aí isso tudo vai nos fazer trazer reflexões evangélicas. Porque a escola de Emmanuel nos propõe isso. Mediunidade, doutrina, mas conjugado com o evangelho. Sem evangelho não tem sentido doutrina espírita. Que me desculpem alguns espíritas que querem só ciência, ou só querem filosofia. Me desculpem. Nós respeitamos, mas não bate com a lógica. Nós precisamos de verificar essa parte da vivência evangélica que vai qualificar a doutrina espírita, ou melhor, os princípios que nós estudamos, que estão efetivamente guardados dentro de nós e que precisamos de potencializar. Agora, e qual que é o grande desafio nosso? Distinguir, né, aqueles que são anímicos, né, de fato, e aqueles que são uma simulação do fenômeno mediúnico. Esse ponto aqui é chave para nós hoje. Porque existem alguns precipitados
que costumam dizer assim, que isso é animismo do médium. O médium traz, por exemplo, numa sessão mediúnica, uma fala, uma vivência. Aí costuma alguns falar assim, não, isso aí é dele, isso não tem nada de espírito. Isso afirmar essa questão propriamente, efetivamente está errado. Porque se alguém traz alguma coisa que é dele com segundas intenções, isso não é animismo. Isso é mistificação. Mistificação. Então eu posso aqui agora dizer para vocês assim, ó, tem um espírito aqui falando isso, 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 e não tem espírito nenhum. Se eu afirmar isso, eu estou mistificando. Eu estou agindo de má fé. Esse tipo de comportamento leva o indivíduo à obsessão. Para não dizer que pode iniciar-se já pela obsessão. Ou seja, espíritos começam a intervir demais na intimidade, nas ações de médiums, e eles passam muitas vezes a agirem como se estivessem em transe ou sob a influência de espíritos. Isto é fraude, diz o Simplício de Bento Gonçalves. Fraude, má fé. Sabe como que isso pode acontecer dentro do nosso movimento espírita? Vocês querem um indício? Claro. O indivíduo, eu marco com uma pessoa um atendimento fraterno na casa espírita. Aí eu faço uma entrevista com ela. Eu pergunto detalhes, como é que é a vida dela. Ela está lá porque o filho desencarnou. Aí eu pego uma prancheta. Como é que é o nome do seu filho? José Joaquim da Silva Xavier. Ele desencarnou em qual dia? E aí eu vou fazendo, eu vou registrando o depoimento. Aí esse mesmo médium, ou esse mesmo trabalhador do atendimento fraterno, depois vai atuar como um médium psicógrafo. E costuma, com boas intenções, reportar todos os detalhes daquele diálogo. E no final costuma assinar assim, o nome de um pai, da pessoa, do próprio filho desencarnado, e etc, etc, etc. Isso acontece em núcleos em que não há um cuidado com o trato mediúnico. Para não dizer coordenadores que protejam os médiuns, para evitar esse tipo de ação. Ou médiuns que estão trabalhando com uma autonomia sustentada pela própria vaidade e que se fecham a qualquer tipo de análise de um corpo doutrinário da casa espírita. Esse assunto é muito delicado para todos nós, mas costuma acontecer também em nome da maior das boas intenções. Mas nós estamos diante de uma fraude mediúnica. E nós já vimos depoimentos no próprio movimento espírita, vindo de pessoas respeitáveis, respeitadas, e que nós também admiramos, porque todos nós espíritas devemos nos respeitar e admirar o trabalho de todos para incentivar a outros a fazerem, porque nós precisamos de muita gente trabalhando no bem. Mas isso não nos, pelo menos no nosso modo de ver, nos coloca na condição de concordar com tudo que a gente vê. E nós já ouvimos depoimentos tipo assim:
que a campainha toca daqui para lá. E aí eu fico pensando, o Chico Xavier estava errado, porque o Chico Xavier dizia que a campainha toca de lá para cá. Então aqui está havendo uma contradição. Diante das contradições, eu particularmente prefiro ficar com Emmanuel, com Chico Xavier, que jamais fizeram ou disseram qualquer coisa contra ao que está escrito na codificação espírita. Então, o bom senso, que não é idolatria, que não é criação de linhas, de doutrinas dentro da doutrina, ou dentro do movimento espírita, favorável a este ou aquele. Longe disso. Mas se nós podemos optar pelos exemplos daqueles que nos aproximam de um ilustre desconhecido chamado Allan Kardec, nós optamos ficar com eles. E eu prefiro ficar com Chico Xavier. Porque a campainha tem que tocar. A campainha tem que tocar de lá para cá. A Meire de Presidente Juscelino diz assim: conheço uma pessoa que quando chego perto, ele sempre me fala que está ao meu lado. A fisionomia do espírito, e me disse que eu só atraio espíritos sofredores. Sofredora é você que está do lado desse médium que não aprendeu a orar por ele e compreendê-lo. Desculpe a brincadeira, porque quem, Meire, age assim, está dizendo tudo diferente do que a gente aprende com Allan Kardec. E eu gostaria de trazer André Luiz, quando ele se refere ao mandato mediúnico de Ambrosina, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, e eu gostaria de contar para vocês que a Ambrosina é Chico Xavier, conforme depoimento de Chico para o próprio Arnaldo Rocha. Ela não podia, a alma Chico não podia escrever sobre ela mesma. André Luiz tinha que trabalhar com a ética evangélica. Então apresenta o Chico como uma senhora, porque era uma alma feminina, que veio até nós nos mostrando a importância da sublimação de uma série de valores, de questões. Aí ele vai nos apresentar a conduta de um médium. Meu amigo, minha amiga, nós vamos aprender que o médium, o primeiro desafio do médium é calar, não é falar. Porque você não tem certeza do que você está falando. É necessário cuidado, é necessário experiência. Experiência você só vai adquirir com o tempo, com a vivência. E as dúvidas são tão importantes no trabalho, porque pelas dúvidas nós temos a oportunidade de exercitar a humildade, a simplicidade e a renúncia do reconhecimento do outro. O médium que fica declinando o mundo espiritual, ele está se comportando numa total desventura íntima. Ele está querendo se apresentar como médium? Ele quer dizer para todo mundo que ele tem mediunidade, que ele tem evidência? Mas e o outro? O outro está preparado para ouvir? Meire, quantas pessoas batem na nossa porta para perguntar o que a gente está vendo? Nós estou caminhando para 30 anos de doutrina espírita, minha irmã. Não é nada. Para mim é tudo, porque são 30 anos de bênçãos, de acolhimento, de atendimento ao meu espírito desvalido. Mas eu queria dizer para você
que esses 30 anos de doutrina espírita, eu não consigo mensurar quantas vezes eu ouvi alguém dizendo que eu sou médium, porque identificava o fluido. Agora, o número muito maior foi de pessoas que me perguntavam o que eu estava vendo, ou o que eu estou percebendo. Quantos nos pedem conselhos, mas muitas vezes não é o conselho do amigo. Muitas vezes está esperando o que os espíritos estão falando para mim, para que eu possa falar para a pessoa. Então lá atrás eu tive educadores que me chamaram no canto e falaram assim: meu filho, e agora eu me recordo de um deles, que a nossa alma se enternece de saudade. Nós perdemos amigos na terra e ganhamos benfeitores nos céus. E eu não tenho dúvida de que ele é um dos espíritos que me ajudam na minha caminhada trôpega. O nome dele é Honório Onofre de Abreu. Honório me dizia assim: quando nós lançamos o livro Chico Diários e Recordações, eu te conheço e eu sei como que esse livro foi escrito. Esse livro foi um ditado mediúnico. Principalmente porque você tinha recursos de pesquisa e um respaldo de uma alma viva, que se chamava Arnaldo Rocha. Mas quando você ia colocar as histórias do Arnaldo no papel, você é médium psicógrafo. É óbvio que esse trabalho é mediúnico. E a gente sabe quem são os espíritos que tutelaram. Agora, você não vai ser apresentado por nós como médium, porque senão seu livro não vai ter crédito. Escutem o que eu estou relatando, é um depoimento. Você não vai para o movimento espírita como médium. Você deve ir para o movimento espírita como um trabalhador, que teve a oportunidade de escrever um livro, que faz estudos, que é dirigente de casa espírita, que trabalha na União Espírita Mineira, preparando trabalhadores. Assim nós queremos você no movimento espírita. No início eu falei assim: pô, mas eu sou médium. A vaidade. Muito tempo depois, eu vi que ele tinha razão. E aqui agora eu estou falando em público. Estou conversando com vocês na categoria de um amigo, que tenho muito mais a aprender do que oferecer. Mas graças a Deus, esses decênios de doutrina espírita podem me dar algum tipo de respaldo para me falar para vocês de uma mediunidade sem estar lendo no livro. O livro me dá respaldo doutrinário, mas depois a gente vai falar do que a gente vive. Porque além de médium, eu sou dirigente, eu lido com médiums. Eu trabalhei facilitando a vida de muita gente durante muito tempo, olhando o centro espírita como um núcleo de atendimento espiritual, mas ao mesmo tempo como uma escola. Então, quantos bateram na nossa porta e foram, por nós, encaminhados para grupos de estudo, para tarefas assistenciais, para movimentos terapêuticos, não é? Para trabalhos sutis, leves, contundentes. Quantos bateram na nossa porta em busca da cura física? E a gente sabe, a gente tem poucos registros de quantos que foram atendidos. Mas a gente imagina a quantidade que foi beneficiada, porque Jesus atende a todos que batem na sua porta. Portanto, a gente quer dizer o seguinte: o médium não deve falar que é médium. E outra coisa, escolha, se você é médium, trabalha na mediunidade, porque a gente está vendo médium expositor, expositor médium, expositor, uma grande mistura. E com isso, verifica-se que o indivíduo poderia ter um potencial, a mediunidade literária é muito, muito interessante. Mas ele faz tanta palestra que ele não vai ter tempo de estudar, ele não vai ter tempo de preparar, ele não vai ter tempo de exercitar. Mediunidade é exercício. 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 Se você não focar, se você não se especializar, você não vai ser bom no que você está fazendo. Você não tenha dúvida disso. A Meire está dizendo, engraçado que eu não perguntei, e ele me disse, e assustei muito com a atitude da pessoa. Minha amiga, mas é isso aí. É isso, Cleusa. Graças a Deus você está concordando conosco, porque você é estudiosa, você está
atrás da doutrina espírita, você está lutando. O que nós estamos falando aqui são aspectos de coerência. Não tem nada de novo. Nós estamos trazendo André Luiz aqui no bate-papo, porque a fundamentação ela é toda doutrinária, para que a gente não caia nesse processo aqui de mistificação. Vocês já imaginaram se eu chegar no público e começar a entrar em transe mediúnicos ostensivos, comunicações, blá, blá, blá. Peraí, eu estou em público? Qual que é o meu objetivo? A gente sabe que uma exposição espírita, por exemplo, em alguns momentos acontece da gente não conseguir segurar. Eu já fiquei com vergonha no final de um estudo, porque eu não dei conta. Os espíritos, os benfeitores fizeram uma prece final e eu lutei, assim, não pode, mas aconteceu. Como de vez em quando pode acontecer, e acontece, porque chega num ponto que a gente lida com muita espontaneidade. E a gente sabe que, em determinados momentos, o próprio fenômeno, a transfiguração, a irradiação, acontece até para efeito magnético. Mas o foco não é esse. O fenômeno não pode ser mais importante do que a qualificação doutrinária, do que o comportamento evangélico. Eu não sei se nesse momento o André gostaria de fazer algum adendo, não é? Trazer algum ponto para nós, porque de repente a gente até tem que ser cuidadoso e dar um break, não é? Mas a Sandra está dizendo, a Sandra de Lisboa, existe uma razão para ser médium. É natural querermos falar porque é algo especial. Eu peguei o final da sua fala, amigo. Eu não entendi o raciocínio todo, Sandra, me perdoe, mas o transe aqui não permitiu a observação de todo o chat, né? Porque eu tenho que prestar atenção aqui numa série de questões. O André está dizendo que concorda plenamente. O André, muito obrigado. Quem sabe eu estou pegando a sua onda mental aí, só estou replicando de cá, né? Porque eu tenho certeza que a gente está sobre a mesma sintonia, não é? Mas, obviamente, que se tiver escorregão, meu amigo, a gente tem que fazer reunião depois e um puxar o tapete do outro. Não é isso? Aí, o André está dizendo, tem muita propaganda das faculdades que se porta. Não é? É isso mesmo. Não é? E diga-se de passagem, o holofote, a mídia hoje, a internet, favorece muito isso, não é mesmo? A simulação do fenômeno mediúnico pode ser originado de uma intenção. Nesse caso, caracteriza-se como mistificação. Ô André, agora André, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu já estava fugindo aqui do assunto e você tocou no chat aqui num ponto. E aí eu não posso dizer que não falei das flores, não é isso? Ele está dizendo assim, a mediunidade tem muita propaganda das faculdades. Cartazes, cartões, e-mails. A gente conhece alguns corações que muitas vezes a gente fica assim sensibilizado. E tem horas que dá até vontade de chamar, falar assim, fulano, peraí, vamos rever, porque a gente vê que está faltando dirigente. O médium que não trabalha num grupo, um grupo criterioso, amigo, aonde há reciprocidade, cumplicidade, amizade, respeito, liberdade para se tratar, avaliar o trabalho, louvado seja Deus por esse médium. Porque a autopromoção é um dos maiores escolhos para a mediunidade. E aí você observa que tem médiuns que muitas vezes acabam se desvinculando de alguns grupos, porque de repente dirigentes começam a ou parafusar demais, ou de repente não terem muita habilidade para orientar, enfim. E aí costuma o médium melindrar e sair do trabalho para começar aquela chamada carreira solo. Aí nós vamos lembrar dos grandes grupos, né, da música.
Quando, de repente, o clima fica tenso, os ciclos se fecham, né? Aí acaba que daqui a pouco a banda separa, aí alguém vem para o público e diz, o sonho acabou. Nós estávamos falando dos médiuns que se promovem por ausência de um acompanhamento do grupo. Nós gostaríamos de falar que toda regra tem sua exceção. Porque existem médiuns que conseguem não estarem vinculados a grupos e realizarem trabalhos assim, extremamente valorosos, sem se permitirem, vamos dizer assim, intercambiar com mais intensidade nos planos da vaidade. Mas é extremamente importante que a gente possa refletir quanto à importância do trabalho de grupo. Jesus formou um colégio apostólico e disse para os discípulos irem de 2. Isso é de um valor extraordinário para todos nós refletirmos. O trabalho de dupla, ele sempre nos apresenta alternativas. Tudo que a gente faz, por exemplo, aqui na organização dessa sala, nós discutimos. Eu, o André, o Arnaldo, a Cláudia, com a coordenação do Zé Aparecido. Nós não fazemos nada aqui sem ser debatido, né? Nós temos autonomia para fazer os estudos, né? Porque a espontaneidade, a característica pessoal de cada um é imprescindível para o trabalho. Você não tem parafusamento aqui, não. Mas, ao mesmo tempo, se houver algum escorregão, algum momento de empolgação, nós temos liberdade para nós trocarmos experiências e chamar a atenção um dos outros. Assim deve ser, em todo o trabalho. Então, o médium tem uma característica mais exacerbada no plano emocional, não é? As suas emoções muitas vezes se tornam mais contundentes pelas próprias conexões que fazem com os espíritos. E nem sempre nós estamos intercambiando com os espíritos da luz. Pelo contrário, nós temos uma tendência muito maior a intercambiar com aqueles que estão na mesma faixa. Porque nós estamos presos no passado, a retaguarda ainda fala muito mais. Então, assim, observe que a vigilância nota é fundamental no trabalho mediúnico. A vigilância pessoal, mas a vigilância da tarefa. E uma coisa que nós aprendemos... Vou contar uma história rápida. Certa feita, houve um diálogo assim mais contundente entre Chico Xavier e Arnaldo Rocha. E o Chico fez alguma coisa assim, que saiu um pouquinho das questões da pureza doutrinária, que o Arnaldo era defensor veemente. Porque o Chico era mais, vamos dizer assim, ele abria mais para o ecumenismo, ele com a sua candura, com o seu carinho, essa condição do Chico de mãe, mãe de todos nós, muitas vezes ele vamos dizer assim, uma história dentro de uma história. Uma certa feita, lá nos anos 50, o Arnaldo chegou, ele ficava hospedado na casa do Chico, e ele tinha saído para resolver alguma coisa no centro de Pedro Leopoldo. Quando ele voltou, quando ele adentrou na casa assim meio silenciosamente, aí ele passou pelo quarto do Chico, e o Chico estava ajoelhado, com uma vela acesa, fazendo uma prece. De costa para a porta. Quando ele viu a cena, o Arnaldo com seus 20 e poucos anos, a mãe do Arnaldo costumava dizer que o problema do Arnaldo era quando ele jogava as patas para trás. Ele era bravo, general, né? Muitas resistências militar, fez Roma tremer. Um dia a gente conta a história do Aníbal. O Arnaldo foi para a cozinha e ficou lá. Não se aguentava. Passou uns 20 minutinhos, chega o Chico. E o Chico chegou todo... O Arnaldo falava que quando tinha alguma coisa assim para quebrar o clima, o Chico era um artista, né? Ele era um poeta.
O Chico chegou dramatizando, dando uma risada mais assim, espalhafatosa, Naldinho e etc, etc. Aí aquele desconcertou o Arnaldo falou assim, quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. Bom, continuou, aí o Arnaldo. Aí o Chico virou e falou assim, vamos comer uma broa, tomar um cafezinho, papapá. Foi lá. Depois que o assunto foi descontrair e tal, não estava nem lembrando mais da história. Aí o Chico virou para ele e falou assim, Naldinho, eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele falou assim, o que foi gostosura? Gostosura é um apelido que usava-se antigamente, viu gente? Antigamente. Esse apelido foi criado por Monteiro Lobato. Quando as pessoas tinham carinho, respeito umas com as outras, costumava chamar o outro de gostosura. Se chamar hoje, isso dá um problema que nem imagina. Eu até evito contar essa história para o povo não interpretar errado. Mas vamos lá. O que foi gostosura? Ele falou assim, Naldinho, você sabe que Emmanuel tá certo? Aí ele, Emmanuel tá certo? Em quê? Você é um grande defensor da doutrina espírita. Emmanuel te admira, Arnaldo. Porque você abraçou a doutrina espírita e a doutrina espírita para você é tudo. Você, do mesmo jeito que você defendeu tantos ideais no passado, hoje você vai defender a doutrina espírita como poucos. Por isso eu queria te pedir desculpa, Arnaldo. Aí o Arnaldo não estava entendendo nada. Aí ele disse assim, mas por que, Chico? Sabe o que foi, Naldinho? Eu estava no meu quarto fazendo uma leitura. Aí eis que entrou um padre, um espírito, no meu quarto. E chorando, Naldinho, mas chorando. E as lágrimas dele me comoveram. E ele pediu para mim fazer uma prece com ele, porque ele confiava muito na minha oração. Aí o Arnaldo falou assim, puxa vida, conviver com clarividente é duro, porque o Arnaldo achou que o Chico não tinha visto ele, porque estava de costa. Aí ele falou assim, lá vem o Chico me dá uma sabanada, né? Aí virou e falou assim, pois é, e aí, Chico? Eu falei assim, pois é, Naldinho. Aí eu tive que orar com ele. Mas na hora que eu comecei a fazer o Pai Nosso, ele virou para mim e falou assim, mas não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Aí o Chico, como, meu Monsenhor? Uma vela e de joelho. Aí o Chico virou e falou assim, pensou com ele, tô lascado se o Arnaldo chegar mais cedo. E não é que o Arnaldo chegou mais cedo. Então, gente, é muito interessante porque eu estou contando essa história exatamente para a gente observar como que a conduta, o sentimento, muitas vezes ele está muito acima de muitas questões das próprias questões das regras, enfim. Mas o Chico não quebrava as regras. O Chico era disciplinado. Mas entre fazer uma prece de joelhos com uma alma sofrida, que confiava que funcionava daquele jeito, e se curvar às engrenagens que dissipam, que obliteram, que amaldiçoam, que criam tantos impedimentos, eu tenho para mim que o Chico deu uma grande lição. Agora já aconteceu do horário da reunião começar às 20 horas no Meimei, que vocês vão encontrar gravações no DVD Instruções Psicofônicas maravilhosas. A regra é, quem chegar depois das 19h55 fica do lado de fora. E certa feita, deu 19h50, o grupo todo reunido. Só faltava o Chico. E quando o Arnaldo ficou preocupado, e quando deu 19h05, o Chico nunca atrasava. Quando deu 19h52, 53, 54, o Arnaldo, o grupo inteiro olhando para ele, ele levantou e trancou a porta.
fizeram a reunião sem o Chico. O Arnaldo disse, o coração dele cortou, porque ele sabia que o Chico devia estar atrasado alguns minutinhos. Mas ele não podia abrir possibilidade, porque senão, como é que ficariam os outros? E o Chico não era diferente dos outros. Sabe o que aconteceu, gente? O que aconteceu nesse dia? Fizeram a reunião. E por incrível que pareça, todo mundo sentiu o Chico sentado na cadeirinha que ele ficava, que era uma cadeira de vime, balanço, porque nessa época ele estava com muitos problemas na coluna, nas pernas. Então ele costumava ficar fora da mesa. Eles sentiram a presença do Chico. Quando terminou a reunião, foram fazer a avaliação. Todos foram unânimes assim, Arnaldo, mas o Chico veio à reunião. Assim, gente, o Chico não veio, eu fechei a porta. Aí, enquanto eles estavam discutindo, terminou a reunião, foram abrir a porta. Quem estava na porta? O Chico. Entrou fazendo uma festa, abraçou todo mundo e disse assim, Arnaldo, parabéns. Eu trago o recado de Emmanuel para você. Porque acima dos amigos está a doutrina espírita. Então, são pontos para a gente pensar. Que antes de eu conspurcar, baratear a doutrina espírita na mídia, no meu comportamento, lembremos que nós temos uma responsabilidade muito séria com essa doutrina. Vamos pensar. Jesus, o nosso estudo hoje ficou muito nos causos. A Cláudia, da rádio, está perguntando assim, uma ouvinte, uma forte intuição é um transe mediúnico? É uma pergunta da Fabiana de Alagoas. Fabiana, que bom você participar. Fico muito feliz, viu, Fabiana? Uma forte intuição é um transe mediúnico? A intuição na legitimidade não é um transe mediúnico, Fabiana. É um processo em que sua alma, como a de todos nós, vai ter uma alteração da consciência, um pequeno movimento de expansão, de emancipação. E intuição é o contato com a verdade. Intuição não é um fenômeno mediúnico, embora todo fenômeno mediúnico parta da intuição. Porque a intuição é a essência que vem à tona. É a essência do seu espírito. É a verdade que brota. Por isso é que é um equívoco dizer, um espírito me intuiu. Espírito não intui nada. Um espírito pode te inspirar. Você fazer. Você escrever, cantar, abraçar, sorrir, chorar. Um espírito pode te inspirar a ter depressão, ele pode te envolver energeticamente, mas um espírito não interfere na sua intuição. Intuição é legítima do espírito. Por isso é que os benfeitores colocam para nós que a grande mediunidade do futuro será a intuição. Parece contraditório, né? Mas não é. Que a mediunidade vai ceder lugar para a manifestação genuína do espírito. Por isso é que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu não vim de mim mesmo. Eu vim da intuição que me sustenta, que me indica. Por isso, nesse movimento da reunião, nós temos sido convidados a refletir em torno da oração que Jesus faz para o Pai. Quando ele diz assim, no capítulo 17 do Evangelho de João, eu gostaria de ler para vocês, mas a Bíblia
A imprensa bíblica que eu gosto mais de trabalhar, ela não está aqui na minha biblioteca, ela está lá no meu quarto, eu não vou interromper para buscá-la. Mas na oração Jesus diz assim: Pai, uma oração ao Senhor pelos discípulos. Pai, eu não peço que tire os meus discípulos do mundo. Pai, eu rogo que os livre do mal. Pai, que a verdade possa ser santificada. Liberte-os pela verdade. Para que eles estejam em mim como eu em ti estou. Para que sejamos um só em amor. Numa adaptação. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo é quem vive em mim, afirma Paulo de Tarso. Estamos nesse momento procurando intercambiar com forças superiores, com ondas mentais que possam fertilizar o nosso mundo íntimo. Nós estamos aqui há 1h15, caminhando para o fim do trabalho. O tempo passou numa velocidade incrível, porque o nosso coração está aberto, está sensível. Nós estamos aqui agora juntos, amigos, por bondade divina. Por isso que nós temos que orar para que a mistificação possa ceder lugar para os fenômenos autênticos, atendendo a Adriana de Salvador, a pedido da Cláudia. Porque o indivíduo pode mistificar, porque ele está encontrando motivo para fazer. Esse motivo não é abençoado, mas ele vai entender que o médium precisa de se colocar passivo diante do fenômeno. Ele tem que esvaziar a mente. Ele tem que se colocar naquela condição de alguém que entra sem ideias preconcebidas, para que com o passar do tempo ele possa entender quando ele está falando e quando as vozes dos céus estão dizendo. A Isabel de Botucatu está abraçando a todos que estão conectados. O Arnaldo envolve-a também. E nós gostaríamos de, nesse momento que estamos caminhando para o fim do trabalho, de trazer uma reflexão para que possamos finalizar com o coração envolvido pelas vibrações do mais alto, para que possamos ter uma noite de descanso e de intercâmbio espiritual com Deus. Nós vamos abrir o livro O Espírito da Verdade, psicografado pela essa alma bendita Chico, e por um coração de mãe também, Meimei. Lição intitulada Escola da Bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procurastes espetáculos públicos que te não distraíram e usastes comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto,
para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento, aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio, silencioso dos que jazem num catre de espinhos, sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nascituros, a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento. E os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso, ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás, então, consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Obrigado, Meimei. Obrigado a você, ouvinte da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita. Obrigado a você que nesse momento está nos acompanhando em mais um estudo Espiritismo, Evangelho e Educação na Sala Conferência. Obrigado aos benfeitores espirituais que nos concedem o dom de viver e não permitem que o prazer do conforto nos vença. Por isso nos ajudam a livrar do pó da indiferença. Destes amigos do além, que o tempo todo procuram nos dizer, na cartilha da intimidade, sobre a importância do ouvir, do esperar, do trabalhar, do acreditar, do confiar e do abençoar. Estes benfeitores que sustentam as nossas dificuldades sem que nós saibamos, por expressões de misericórdia. Agradecemos e suplicamos a eles que jamais nos deixem entregues a nós mesmos e que os amigos de verdade se façam cada vez mais próximos, para que juntos possamos enfrentar os desafios, os testemunhos, os percalços que nos aguardam na senda redentora, aprendendo com eles que só se vence o mal com o bem e que, como filhos da luz, precisamos de sentir e agir conforme a luz, para que possamos brilhá-la no seio do próprio coração. Pois Deus é luz, Jesus é luz, nós somos luz, o amor é luz. Esse instante que a amizade oferece é a excelsa expressão da luz. Queridos amigos, desejamos a todos uma boa noite
que possamos nos reencontrar, quem sabe amanhã, no estudo do Livro dos Espíritos, ou mesmo na próxima terça-feira, com Amor e Sabedoria de Emmanuel, ou vocês que estão integrados nos estudos do Arnaldo na segunda-feira, do André no sábado. Vamos divulgar esse trabalho e vamos trazer outros para dividir conosco o pão abençoado e sagrado que é dado por Jesus na Santa Ceia, estruturada na legítima fraternidade. E que Maria Santíssima felicite os lares, a Sagrada Família, que todos nós estamos vinculados. Um beijo no coração de todos, do amigo, do servidor, do irmão menor, devedor de sempre. Carlos Alberto, aqui das Minas Gerais, do mais belo horizonte. Até lá. Até breve.